Bom, nós vamos falar agora sobre indicadores antecedentes. Vamos saber, aprender o que são eles, qual o benefício e como os investidores devem utilizar esses indicadores em prol da sua carteira, em prol dos seus investimentos. Bom, vamos tentar entender primeiro o que são eles, tá? Eles são ferramentas que o mercado e os gestores utilizam como forma de ter uma maior previsibilidade, tá, do andamento da economia, tentando mensurar como é que está a atividade econômica do país. Então, para a gente mensurar a atividade econômica do país, a gente tem alguns indicadores que vão dando mais ou menos um sentido, mostrando alguns cenários que ele vai dizendo se a nossa economia está melhorando ou se a nossa economia está piorando. Eles acabam ajudando a gente a antecipar alguns ciclos econômicos. Podem ser alguns ciclos de recessão, pode ser alguns ciclos de alta também, que a gente chama. E qual é o objetivo ou quais são os objetivos desses indicadores? Bom, o objetivo principal deles é prever com antecedência a formação de algum ciclo econômico no país. E para o investidor, principalmente para os investidores profissionais, para nós também, que estamos, para vocês que estão começando agora, para nós que somos investidores pessoa física, mas os nossos investimentos, nosso patrimônio também, óbvio, oscila bastante com o andamento da economia. Eles são muito importantes porque eles vão antecipando determinados ciclos. E se você consegue prever ou antecipar determinado ciclo, você consegue ter uma proteção melhor do seu capital e às vezes você consegue ter até uma melhor performance para você multiplicar o seu capital. Então, como eu disse, para um gestor é crucial saber ou tentar entender a tendência de comportamento do mercado, tá? E em seguida, o grau de mudança dessa tendência, como é que essa tendência vai afetar tanto os negócios dele quanto o investimento dele. Eles também podem ser desenvolvidos de maneira ajustada aos interesses das empresas. Então, algumas empresas também, ou todas as empresas, caso elas desejem utilizar, elas podem utilizar esses indicadores como parte ou como uma estratégia para o seu planejamento, tá? Sendo garantindo de forma mais sensível a melhoria no desempenho de longo prazo. Então, supondo, eu tenho uma empresa que ela está posicionada no setor de varejo, que está atrelado ao setor de consumo. Então, se essa empresa ela faz uma boa gestão ou ela acompanha os indicadores antecedentes e ela consegue ter uma previsibilidade que está se formando uma baixa na economia, a economia está começando a ter uma desaceleração e possivelmente a gente vai entrar no momento de uma economia mais fraca, ela sabe que ela vai ser altamente impactada. Quais são, de repente, as ações? Ela pode começar a trabalhar melhor o custo dela de produção, o custo dela interno, sabendo que as vendas dela vão acabar tendo um impacto, possivelmente uma diminuição, mas se ela tem um custo mais controlado, se ela consegue prever que ela vai ter essa desaceleração e ela faz um trabalho de controle de custo mais assertivo, até mais rigoroso, ela acaba preservando a rentabilidade dela quando esses fatores, esse cenário acabar acontecendo. Então, esses daqui são os objetivos principais dos indicadores antecedentes, tá? Porque a gente usa eles. E aí eu trouxe aqui alguns tipos, tá? Alguns indicadores que eles são usados como indicadores antecedentes, tá? A taxa referencial de swaps, a Ibovespa, o índice de expectativa da indústria, a expectativa de serviço do consumidor, o índice de termos de troca, enfim, todos esses índices aqui, eles acabam sendo indicadores antecedentes, eles acabam prevendo ou dizendo basicamente como é que tá como é que vai ser o comportamento da economia nos próximos meses ou até nos próximos anos, né? E aí eu trouxe aqui uma dica. Como vocês viram anteriormente, são diversos tipos de indicadores de antecedentes. Imagina você, eu, pessoa física comum, investidor normal, como 99% dos investidores, trabalhando, tendo seus compromissos de família, tendo seus compromissos pessoais, ter que ficar monitorando esses indicadores aí semanalmente, mensalmente, enfim, seja diariamente. É praticamente impossível, tá? Realmente não dá.
E a dica que eu trouxe, ela está baseada nesses dois indicadores, tá? Esse indicador, o IASSE e o CLI, eles são basicamente... Opa, deixa eu tirar aqui. Tá? Eles são basicamente um indicador que compila todos esses, ou boa parte desses indicadores. Então, visando facilitar a vida, tanto a OECD quanto a FGV, ela criou um indicador para consolidar todos esses e para facilitar, na verdade, o acompanhamento, tá? Dessas tendências. E aí eu vou trazer aqui para vocês mais ou menos o que é cada um deles, tá? O IASSE, ou seja, o indicador de antecedente composto da economia, ele foi um indicador feito pela FGV e ele compila uma série de indicadores importantes para tentar antecipar se a economia do país tende a entrar num ciclo de baixa no futuro ou se ela tende a entrar ou continuar um ciclo de alta, tá? E se ela vai acabar se aproveitando de momentos de crescimento atual. Esse daqui é um indicador que nós utilizamos para o nosso mercado interno, tá? Ele foi criado pela FGV e ele é utilizado para o mercado interno. E nós temos aqui esse outro indicador aqui também, que ele foi criado pela OECD, tá? E ele visa, a intenção dele é pegar dos 40 principais países, ela pegou indicadores dos 40 principais países para monitorar como está o andamento da economia mundial. Então ele mede como vai ser ou como está se comportando a economia mundial, também visando antecipar a ciclos de desaceleração ou ciclos de aquecimentos econômicos no mundo, tá? Então ele é um indicador bem rico que reflete os sinais emitidos por variáveis importantes como produção industrial, variáveis setoriais, ou seja, de vários setores econômicos, mercado de trabalho, índice de preço ao consumidor, produtor, enfim, todos esses daqui, tá? Roque, onde que eu consigo ver, onde que eu consigo achar ou onde que eu consigo acompanhar esses dois indicadores? Bom, eu deixei aqui já até aberto, tá? Aqui na FGV IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia, você consegue ver mensalmente aqui, tá? A divulgação desses indicadores. E se você entrar no site da OECD, você também consegue ter o acompanhamento dos CLIs, tá? Inclusive, eu botei até aqui, então tá certo, é o CLI. Estava dando uma outra aula e acabei, enfim, achando que tinha confundido, mas é isso mesmo, tá? Você consegue também aqui ter acesso a todos os relatórios que é divulgado mensalmente desse indicador. E eles acabam facilitando muito, porque ao invés de você ter que medir diversos desses, muitas das vezes até depois entrelaçar o resultado deles para a gente ter um diagnóstico, através desses dois indicadores a gente já tem uma boa previsibilidade do que pode estar acontecendo, de quais são os ciclos que estão se formando aí na nossa economia. Lembrando que ele não vai dizer com exatidão se está formando um ciclo de baixa, se a economia tende a entrar em recessão ou se a economia está muito aquecida, não, tá? A gente sabe que ciclos econômicos eles dependem, são formados por diversos fatores, mas esses indicadores eles acabam dando uma base, eles dão ali uma referência, é como se eles estivessem dando um norte do que pode estar acontecendo. Óbvio, tem outros fatores que podem acontecer que pode levar de repente a um caminho contrário ao que esses indicadores estão indicando. Supondo que hoje nós estamos com os indicadores aqui do Brasil, na verdade nós estamos com os indicadores aqui do Brasil num estágio de recuperação, né? Então nós viemos com esses indicadores bem deteriorados ali desde 2015 mais ou menos, onde começou a nossa crise econômica, e a gente teve uma deterioração ali entre 2016 e 2017. A partir de 2018 nós conseguimos ter uma estabilização e em 2019 a gente começou a ter indícios de recuperação. Então eles estão dizendo que para os próximos anos, 2020, 2021, 2022, enfim, a nossa economia ela tende a se recuperar. Supondo que tenha uma guerra, tá? Supondo que aconteça uma guerra e, naturalmente, como o Brasil não é uma bolha, ele vai acabar sofrendo esses impactos da guerra.
Pode ser que mesmo com esses indicadores antecedentes mostrando que a nossa economia está numa tendência de recuperação, esse fator que era totalmente inesperado, um fator externo que muitas das vezes acaba tendo impacto, ele acaba refletindo nos nossos setores internos, com isso levando a nossa economia por uma tendência contrária ao que esses indicadores estão dizendo. Eu estou dizendo tudo isso só para vocês entenderem que eles não são, como a gente pode dizer, a decisão final, né? Eles não são o juízo final, mas esses indicadores eles são importantes para a gente ter uma noção. Eles são indicadores que antecedem, dão uma direção, um direcionamento, como se fosse uma bússola, ok? E para finalizar, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada alguns gráficos como exemplo, tá, desses indicadores. Eu estou deixando esses gráficos também aqui na nossa aula, tá? Aqui quando você abrir essa aula, tem um material que fica anexado, eu estou deixando ele aqui também. Então, olha, esse daqui, essa linha vermelha, ela é referente aos indicadores antecedentes, ou seja, num tempo, aqui está desde 96, né? A gente tem de 96 até janeiro de 2019. Então, esse é o comportamento que esses indicadores estavam mostrando que se comportaria o Ibovespa, né? Bem antes de 96 ali, talvez 6 meses, um ano antes, lá em 95, esses indicadores já estavam mostrando que eles teriam esse comportamento aqui mês a mês, tá? Até desculpa, não em 95, mas ao longo desse tempo, na verdade, os indicadores econômicos estavam dizendo que ele teria esse comportamento. Então, toda a divulgação que eles estavam tendo, ano a ano, ele estava dizendo, ó, 99 aqui a gente vai ter um ciclo de baixa, a partir de 2004 a gente vai começar a ter um ciclo de alta, 2009 a gente vai ter, de repente, mais uma queda, e por aí vai, tá? E olha como se comportou o Ibovespa. Vejam que ele basicamente seguiu a tendência do que estava dizendo esses antecedentes. Então, que nem eu disse para vocês, não quer dizer que ele acerta sempre, porém, ele acaba dando um indicador mais assertivo do que pode acontecer. Vou pegar aqui um outro exemplo, tá? Então, esse daqui, o mais claro, é o PIB, né, a variação do PIB, e um outro indicador antecedente, né, o CLI Brasil. Percebam que eles acabam convergindo em diversos momentos. A tendência que eles seguem é bem similar, é bem parecida. Óbvio que tem alguns momentos aqui que acaba tendo um erro, na verdade, né? Então veja que aqui descolou bastante, aqui acabou descolando menos, mas a tendência dele de recuperação até uma alta, a tendência também aqui que ele estava numa queda e de recuperação a partir desse determinado momento aqui, ela tende a acontecer, às vezes numa proporção maior, às vezes numa proporção menor, tá? Mas ela acaba tendendo a acontecer. E por último, eu trouxe aqui uma tabela que ela mostra tanto a evolução dos indicadores, né, dos indicadores antecedentes de alguns países selecionados, né? Então, quando a gente pega aqui também a evolução de algum desses países, vocês percebam que também ela acaba ficando bem alinhada ali entre o que aconteceu versus o que esses indicadores estavam mostrando. Então eu trouxe aqui esses três gráficos vão ficar separados aqui também na nossa área de material, e eles servem para você acabar tendo como exemplo, ratificando esse conceito e tendo um exemplo visual. E entendam que você não tem que ficar igual um maluco acompanhando esses indicadores hora a hora, dia a dia, enfim, seja lá como você às vezes acha que vai ter que ficar. Não, ele é um indicador que você está começando agora, que é um investidor iniciante, tem que ter noção primeiro do conceito, do que é, e quando você tiver acesso a algum desse indicador, você saber o que ele está querendo dizer, né? Óbvio que eles são muito utilizados para os profissionais de mercado que acabam utilizando ele como fonte, ali como ferramenta de trabalho no seu dia a dia, mas nós investidores normais, nós temos que saber o que conhecer esse conceito e, óbvio, que se possível, você utilizar ele a seu favor.